Olá, pessoal. Boa noite. Muita paz para todos e para todas. Nosso 19º encontro, nesse estudo do livro O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos iniciando hoje o capítulo 6, Encontro com Harmonia, onde vamos ver os itens conflitos do cotidiano. Em seguida, de hoje a 8, o ser humano perante si mesmo. E, finalizando este capítulo, libertação do ego. É interessante a gente pensar, quando a gente analisa esse estudo de hoje, que nós vivemos o que se chama a era pós-modernidade, que, segundo alguns, começa justamente com a bomba de Hiroshima, quando é lançada, gerando então o início da era pós-industrial. E é interessante a gente refletir que, dentro dessa perspectiva social, esse período caracteriza-se, como afirmou alguém muito apropriadamente, por uma falta de identidade generalizada, por um vazio constante, por uma perspectiva normalmente de vida nihilista, hedonista, caracterizada pelo individualismo e pela valorização, poderíamos dizer assim, bastante acentuada, bastante extrema, da imagem, onde a imagem, dentro do nosso contexto de vida, adquire uma importância muito mais válida do que a própria realidade. Então, a gente vive um período que alguns consideram como sempre sendo hiperreal. Então, em função dessa utilização da imagem de uma forma constante em nossas vidas, nós vamos ver a criação artificial, consequentemente, dos nossos desejos para a aquisição dos bens de consumo, e que são apresentados como sendo necessidades reais de todos nós. E aí, fazendo esse preâmbulo, essa consideração inicial, Joana de Ângeles começa o capítulo, esse item, afirmando que a infância ela é caracterizada por duas qualidades especiais: a inocência e a liberdade. Então, quem já teve e tem a oportunidade de observar uma criança em sua fase de desenvolvimento, vai notar, né, tranquilamente, a presença justamente dessas duas qualidades, dessas duas características: a inocência e a liberdade. Exceções à regra, quando crianças padecem de situações desde o berço bastante limitadoras. Mas essa liberdade e essa inocência é uma característica base de toda fase infantil. Lembrar que Kardec, quando pergunta aos espíritos qual a importância da infância, do espírito na reencarnação passar pela infância, eles vão afirmar que é a oportunidade de receber novas informações, novas orientações, a importância do processo educativo, já que o espírito na reencarnação e nessa fase, normalmente, ele tem esquecido o seu passado e tem a oportunidade de começar de novo através dessas orientações que lhe vão ser ministradas, que vão contrabalancear com tudo aquilo que ele traz arquivado consigo na sua memória integral e que desde esse período manifesta-se através de aptidões, de tendências. Então, Joana afirma que, embora o espírito em si mesmo tenha, né, experienciado muitas existências corporais, ou seja, tenha tido muitas reencarnações, o estado de infância é caracterizado pela aquisição de conhecimentos
e de superação de conflitos antigos, consequentemente, de preparação para o esquecimento e para iniciar essa nova jornada. Então, é nessa fase da infância em que o processo da reencarnação se faz em maior profundidade, muitas lembranças pairam nebulosas na área do inconsciente mais profundo do ser, mesmo sendo infantil, a gente não pode esquecer que se trata de um espírito milenar que traz consigo os arquivos das experiências vivenciadas em outras etapas reencarnatórias. Então, essas lembranças, de uma certa maneira, nessa fase infantil em que o espírito está assumindo o novo corpo, à medida que ela vai se desenvolvendo, ele vai esquecendo cada vez mais, vão se apagando, né? Existem algumas exceções à regra, a fim de possibilitar a aquisição, né, de novos e valiosos recursos educacionais, instrutivos para o seu autocrescimento, tanto de ordem moral como intelectual. Então, nesse período infantil que instalam-se os, digamos assim, as sementes, os pródromos dos futuros conflitos que aturdem a criatura humana nas diferentes fases do seu desenvolvimento psicológico, emocional e a sua verdadeira afetividade e respeito pelo ser em formação, caso o respeito pelo ser em formação, né, não se fizerem presentes. Então veja que a afirmativa dela nos leva a pensar que nessa fase infantil, se a criança não for bem trabalhada, bem cuidada, aí vai estar o início de futuros problemas na sua personalidade. Herdeiro das próprias realizações realizadas em outros tempos, esse eu superior renasce em conjunturas sociais, econômicas, orgânicas, psíquicas, familiares, e que tem tudo a ver com as soberanas leis que regem a vida, né? A lei divina de justiça, em face do comportamento anterior vivenciado. O que se quer dizer, em outras palavras, é que ninguém nasce ou renasce num ambiente familiar, numa sociedade, numa cidade, num país, né? Sem uma razão de ser. Não há acaso aqui. Há sempre uma explicação lógica para isso. Em uma outra oportunidade, ela vai afirmar que cada um de nós se encontra no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo, para que nós possamos fazer o nosso melhor. E o objetivo básico da lei da reencarnação nesse processo, a providência divina tem como objetivo favorecer o restabelecimento do equilíbrio naqueles casos em que a personalidade se descompensou anteriormente. E naquelas que se encontram devidamente compensadas, harmonizadas, dá continuidade ao seu processo evolutivo através das provações que vão lhe surgir pelos caminhos da vida. Então, a pouco e pouco, o reencontro com o grupo familiar no qual deverá construir a harmonia pessoal e a do próprio clã, produz cada vez mais injunções predisponentes ao êxito ou ao fracasso, conforme ele pese na consciência os débitos morais pelos quais se sente responsável, e também acrescentaríamos que, a depender do tipo de educação, de orientação que vai lhe ajudar nesse processo. Sempre há exceções a regras, porque às vezes a gente percebe crianças que nasceram em lares antagônicos, que trazem consigo toda uma, digamos assim, uma orientação, né, que estaria fadada para ela ao fracasso. E ela consegue superar o meio.
Assim como em outras situações, apesar de os pais ou os cuidadores terem dado tudo que era possível ser oferecido de melhor, por conta justamente da personalidade do indivíduo e desse passado que traz consigo, normalmente temporariamente esquecido, mas presente a partir das suas tendências, das suas aptidões, pode levá-la também ao fracasso. Eu quero dizer com isso que às vezes a gente acha que porque a criança passa por esse momento, que a culpa seria sempre dos pais e dos cuidadores. Nem sempre é assim, porque mesmo que se faça tudo certinho, às vezes, a depender da personalidade que o indivíduo traz consigo, né, em função da predominância ainda desse inconsciente passado no seu inconsciente atual, gerando situações conflituosas e fazendo surgir determinadas subpersonalidades que deveriam estar sob o controle da personalidade atual. Então, a criança dispõe de um período largo para esse aprendizado. É por isso que é o único animal, né, que tem a infância mais longa, né? Quando a gente olha no reino animal, crias que acabam de sair do ventre, às vezes já são colocadas para poder se virar sozinha. Enquanto que no ser humano há um período mais largo, mais longo, aonde ficamos numa dependência quase que completa daqueles que cuidam nessa fase, até que se possa cuidar por si mesmo. E ela continua as reflexões afirmando que quando renasce em um ninho repleto de paz, de harmonia, mais facilmente se lhe estruturam as perspectivas do triunfo, né, da harmonia, da felicidade, em face das cargas emocionais de tranquilidade, de amor, de cuidado, com as quais ela vai se fortalecendo, podendo seguir sob o amparo daqueles que cuidam, né? Ao mesmo tempo, usufruindo dessa liberdade de movimentação com relação às perspectivas futuras. Então, em situações opostas a esta, o martírio se lhe esculpe no inconsciente em expressões normalmente de ressentimento, de medo, de ódio, de humilhação, de mágoa, de angústia, fazendo com que o ser, à medida que vá se desenvolvendo, né, biológica e psicologicamente, vá perdendo o sentido elevado da existência, pela qual passa então a se desinteressar e passa também a fugir para estados mórbidos da personalidade. E aí vão surgir os problemas psicológicos os mais diversos, inclusive aqueles mais graves, os transtornos psiquiátricos de maior gravidade. Então, pais normalmente, ou cuidadores irresponsáveis, perversos, castradores, né, são doentes emocionais que são, em si mesmos, inseguros e quase sempre acabam descarregando esses sentimentos destrutivos que os nutrem nos filhos que são incapazes de defender-se, traumatizando-os de maneira quase irreversível. Então, agressões verbais, agressões físicas constantes, através de expressões ah, não convenientes, né, ofensivas, surras homéricas, punições desproporcionais a, aos erros cometidos, muitas vezes por coisa banal, bem como as violências sexuais, irão construir o infortúnio existencial daqueles que se lhes tornam vítimas e defesas. Então, a criança que passa por esse tipo de abuso, né, não tem como não ficar marcada com cicatrizes
grandes ou menores, mas que vai influenciar na sua personalidade na fase adulta. Então, normalmente, quem assim age, afirma Joana de Ângeles, punindo, estuprando, violentando, transfere normalmente do seu passado próximo os próprios sofrimentos, que lhe parecem injustos e os atingiram em represália de outrem, tá? Nesse gerando, por sua vez, medo e rancor, frustração sexual e insegurança, torna-se um verdadeiro círculo vicioso de infelicitações. E aí, não tendo condições psicológicas a criança para enfrentar a fragilidade pessoal interna, faz-se, consequentemente, algoz de si mesmo, porque fica traumatizada, enquanto que a pessoa que age assim, né, também não tendo condições psicológicas para enfrentar as suas deficiências, faz-se algoz dos filhos, através de cujo comportamento adquire um certo poder, uma certa força de dominação, manifestando dessa forma o que ela chama, Joana, de amor desequilibrado. Muitas vezes os pais ou quem cuida ama, mas ama de uma forma desarmonizada, desequilibrada, apesar de amar. É como se o amor estivesse nessa fase adoecido. Então, a agressão física à criança, é interessante essa observação que Joana faz, é também uma forma de estupro sexual. A agressão física, das mais diversas formas, por ocultar um conflito de desejo e de ódio, de necessidade e, ao mesmo tempo, de desprezo. Então, a criança, seja masculina ou feminina, vitimada pela ocorrência do estupro sexual, vai permanecer profundamente marcada pelo sentimento de humilhação a que ela foi submetida, perturbando-se, consequentemente, no desenvolvimento da própria sexualidade, que se lhe apresentará como um mecanismo afligente, empurrando-a muitas vezes, a partir desse momento, e quase sempre, para uma conduta desequilibrada. E aí vem uma autorreflexão, seria por isso que, de uma certa maneira, a gente vive também como uma das causas, né, para esse desregramento no campo da sexualidade, na atualidade, principalmente no campo juvenil. Então, há dificuldades a serem vencidas, as mais diversas. E esse sentimento de vergonha, quando a pessoa sofre o abuso sexual, estará sempre presente, assinalando o seu desenvolvimento e conspirando contra o seu equilíbrio emocional. Então, somente, afirma Joana, através de uma psicoterapia muito cuidadosa, muito bem trabalhada, na qual, sobretudo, o perdão, né, desempenhará um papel preponderante, essencial, é que se conseguirá restabelecer a integridade do indivíduo, reajustando-lhe a personalidade que foi marcada, fissurada pelos golpes das agressões sofridas. Acrescentamos também que não só o perdão a quem lhe feriu, mas o auto-perdão, porque muitas vezes pessoas que sofrem de abuso, principalmente o físico e especificamente o sexual, acaba se culpando, achando que a culpa é sua e não é, né? É do adulto que a machucou, que a violentou. Então, a infância é, sem dúvida, o período experimental para a construção do comportamento espontâneo, sinalizado pela alegria de viver, pela disposição para crescer, desenvolvendo, assim, todos os valores que dormem na intimidade do seu ser. E aí ingressamos nos conflitos do cotidiano, porque o conflito normalmente pessoal, que ele às vezes
o ser vivencia na atualidade, normalmente vem da sua infância. Por isso, ela, nesse item, faz esse preâmbulo falando da infância, porque ele não foi devidamente resolvido e se transfere, consequentemente, com um aspecto fantasmagórico para o relacionamento social e que se torna, consequentemente, enfermiço, feito de desconfianças, de ressentimentos contra as demais pessoas, para as quais é transferidas a imagem de quem a violentou, buscando a vítima, desse modo, fugir de tudo e de todos aqueles que aparentemente podem ameaçar-lhe a integridade física ou a integridade emocional ferida. Então, vejamos que tudo isso pode ser trabalhado pela própria pessoa, porque às vezes ela traz uma resiliência, uma capacidade de enfrentar os seus fantasmas e superar todas essas dificuldades e limitações, apesar das marcas que vão permanecer. Então, em face desse problema, o grupo social assume, consequentemente, a aparência de um ser odiento que dilacerou sem compaixão os sentimentos puros da criança, inibindo-lhe a liberdade e ameaçando-a, caso viesse a delatar a infâmia de que foi vítima, mesmo sem o desejar fazer. É por isso que, normalmente, as situações desse tipo, somente mais tarde, na fase da adolescência ou até mesmo na fase adulta, a pessoa vai se dar conta da violência que sofreu e quanto mal isso lhe faz na existência atual, pelos medos que traz consigo, pelas raivas, os ressentimentos que traz consigo, e que muitas vezes não consegue entender, e as pessoas com quem convive também não conseguem entender. Uma outra consequência marcante desse ato grosseiro, ignóbil, é o medo, às vezes, que a pessoa passa a nutrir da própria sexualidade e de que passa a experimentar até mesmo vergonha, asco, dificuldades para namorar, para relacionar-se sexualmente, porque está tudo associado àquelas imagens que traz consigo no seu inconsciente pessoal da presente existência. Então, na violação dessa inocência e dessa liberdade, houve uma certa desestruturação do conceito dos valores humanos, e que estão normalmente representados pelos adultos, aqueles que mais facilmente expressam autoridade, comando, direcionando e conduzindo os grupos sociais. Então, vive-se a hora de uma explosão sexual sem valor ético, moral na sociedade que se encontra aturdida, sem rumo, exposto de maneira ultrajante. O sexo produz sentimentos controvertidos e perturbadores. Então, o Deus sexo, diz ela, vem se tornando a meta máxima para ser atendida pela criatura, a fim de encontrar-se bem dentro do grupo social, mesmo que isto a machuque, mesmo que isso a vá com o tempo, até mesmo destruindo-a por dentro. E como o sexo manifestado dessa forma, ele é destituído de valor emocional, o relacionamento sexual, consequentemente, passa a ser uma coisa assim insaciável e até mesmo frustrante, requerendo às vezes o uso de drogas, né, aditivas, do uso do álcool para poder manifestar-se. Então, a gente vê que normalmente incapazes de superar ou ultrapassar a barreira da provocação, as vítimas, né, da propaganda atormentada, acabam atormentando-se na ânsia, né, insana de aproveitar o momento e as circunstâncias favoráveis que são normalmente noticiadas, colocadas para nós na forma de imagens as mais diversificadas, e assim
desestruturando muitas vezes as relações, a família, os sentimentos interiores, com o objetivo de se gozar o máximo, embora o preço altíssimo, né, de desgaste emocional, físico e espiritual que se tem de pagar nesses cometimentos. Então, essa hiperexcitação sexual através dos veículos da mídia produz danos graves no comportamento, porque as imagens normalmente são agressivas e absorvidas nem sempre podem ser descarregadas de imediato, o que gera inquietude e insatisfação no ser não devidamente amadurecido, para poder refletir sobre tudo isso e fazer as suas escolhas de uma forma mais tranquila e com base no seu bem-estar interior e não no bem-estar exterior, o de estar bem com os outros, apesar de estar infeliz consigo mesmo. Então, por outro lado, a sociedade padece, consequentemente, da imposição das atividades também hiperativas, né? Exigindo movimentação incessante, viagens seguidas, negócios sucessivos, variedade de festas ruidosas, exibicionismo contínuo. É como se a gente não pudesse parar em nenhum instante. E nós temos uma dificuldade para fazer isto. E às vezes há até mesmo um medo de parar, porque você parar é proporcionar um encontro consigo mesmo. Então, as músicas altíssimas, as buzinas dos veículos, as propagandas em volumes insuportáveis, os pregões das novidades que acabam aturdindo a todos nós, se nós não soubermos parar e refletir para selecionar o que nos cabe, o que nós queremos para nós, que não sendo feito isso, acaba levando os indivíduos a desesperos internos que fazem parte, consequentemente, do cotidiano. Então, a perda do silêncio exterior tornou-se acompanhada da ausência da harmonia interna. Não sei se vocês lembram lá no início, quando fizemos o estudo da solitude, como é importante aqueles momentos de você sair desse contexto turbulento para buscar o silêncio e a solitude. Estar só com você mesmo ou você mesma para refletir nos seus ideais, nas suas buscas, nas suas metas. Então, os conflitos do cotidiano eles são decorrência externa dos tormentos interiores que o ser humano traz consigo e que se vira braços com excessos para os quais normalmente ele não se encontra psicologicamente preparado, exceção feita àqueles que fossilizam nas classes menos favorecidas socioeconomicamente e se tornam vítimas das injustiças vigentes. Então, ao lado do barulho ensurdecedor, dos apelos ao uso do sexo desvairado, afirma ela, se apresenta uma violência que surge de forma volumosa, a sujeira que se acumula em toda parte, as pessoas, objetos descartáveis no momento em que tudo é de valor secundário e utilitário, cessando sua qualidade quando desaparece o interesse imediato, partindo para uma outra situação, depois para uma outra, e assim por diante, vai fazendo surgir no indivíduo uma espécie de vazio existencial interior, e na aparência que lhe disfarça os sentimentos, vai se robotizando e sorrindo para agradar ou mergulhando fundo na depressão. Então, esses conflitos do cotidiano acaba induzindo, de uma certa forma, o ser humano a uma espécie de insanidade. E o resultado da dissociação entre o corpo e o ego na perturbação dos sentidos de uma forma generalizada. Simultaneamente, outros fatores contribuem, né, para essa ocorrência desses fenômenos que acabam sendo apavorantes, que são o medo da doença, o medo da morte,
o medo da pobreza, o medo da violência, os medos que vão se acumulando e que inquietam a pessoa e o levam a viver numa espécie de sobressalto, de hipervigilância, que são os efeitos remotos que são dos abusos vividos na infância e que não foram devidamente liberados e trabalhados. Então, a gente vê que eh, todos esses conflitos que nós trazemos conosco e poderíamos classificá-los, então, como do cotidiano, né? Ah, deveria ser buscado uma forma autoterapêutica para se cuidar, e a doutrina espírita surge em socorro de todos nós, nos auxiliando com seus textos esclarecedores que vão renovando a nossa tela mental, a nossa capacidade de pensar, de logicar, de refletir, para podermos ir conhecendo as situações interiores que experienciamos, tipo, conhecer a raiva que trazemos conosco e buscar exteriorizá-la através de alguma forma saudável. Entre elas, Joana cita que normalmente o choro profundo proporciona esse desaguar dessa raiva, a busca do perdão de quem nos feriu, de quem nos magoou, principalmente aqueles que cuidaram de nós. E aqui eu acrescento algo que eu aprendi, que é tipo assim: cada um dá aquilo que tem para dar. E nossos pais, aqueles que cuidaram de nós, deram o que tinha para dar. É um caminho reflexivo que nos ajuda a compreendê-los porque fizeram como fizeram e perdoá-los. Não é que a gente concorde com eles, né? A gente reconhece a mágoa, o ressentimento, a raiva, se porventura existe, mas você busca se trabalhar para se liberar e vai removendo do seu inconsciente atual, né? Essas situações que acabam sendo bastante perturbadoras para que o corpo, então, passe a relaxar, né? E acabe absorvendo esses momentos de harmonia interior, de paz interna, de harmonia, que esse perdão e o auto-perdão vai favorecendo para que melhore a sua condição de desenvolvimento, né, psicológico de uma forma madura, de uma forma saudável. Então, o medo, por exemplo, às vezes, da loucura, eh, trabalha em favor dela, afastando, consequentemente, a pessoa da realidade na qual se encontra, conduzindo ao cultivo de expressões, das expressões que lhe aparentemente dão uma aparência de normalidade. Então, o receio de aceitar a convivência com intimidade profunda, porquanto a ocorrência faz recordar as ocorrências anteriores da pessoa que a dominou, a controlou, a machucou, a maltratou, vai lhe auxiliando a ir se liberando desses clichês mentais para poder se permitir experienciar novas situações de relacionamento em bases de equilíbrio e de harmonia. Então, há uma espécie de dicotomia, afirma Joana, muito marcante nessa conduta que é típica da infância, exteriorizando-se nas emoções de sedução e rejeição, de amor e ódio, e às vezes amor e indiferença, onde essas emoções podem ter essa convivência conjunta, por isso a dicotomia. Então, o ódio é uma forma de amor que adoeceu, que enlouqueceu, sendo que a morte do sentimento de amor é a pior coisa que pode acontecer, porque isso vai resultar na indiferença do indivíduo por si mesmo e muitas vezes a indiferença pelo outro. Então, a terapia correta, sob assistência de um especialista, afirma Joana, e o esforço do paciente buscando a libertação do conflito e a reestruturação da sua própria personalidade,
iniciando pelo perdão ao ofensor ou aos ofensores e pelo próprio auto-perdão, em considerando a impotência ante a circunstância, quando ela se deu, vão contribuir poderosamente para o equilíbrio que foi perdido e o prosseguimento da jornada sem ruptura emocional perturbadora, sem uma dissociação, às vezes até mesmo da própria personalidade. Então, a harmonia, ela sempre resulta de uma perfeita identificação entre o ego e o self. O self é aquela essência que todos nós trazemos, nosso eu superior. O ego, esse elemento que está aqui presente, aqui agora, onde nós concentramos nosso esforço, nossa vontade para poder alcançar os nossos objetivos, interagindo reciprocamente em perfeita identificação de propósitos, constroem uma estrutura saudável dentro da personalidade, capaz de enfrentar todas essas vicissitudes e ocorrências desafiadoras do processo de crescimento e amadurecimento pessoal. Refletamos nisto, vejamos quais são os nossos medos, quais são os nossos rancores, nossos ressentimentos, para podermos trabalhar a partir do auto-perdão e do perdão àqueles que nos feriram de alguma forma, em algum momento da nossa jornada, para podermos seguir adiante em harmonia. De hoje a 8, nós vamos ver o ser humano perante a si mesmo. Boa noite, muita paz para todos e todas.